Olá, sejam bem-vindos ao meu quadro Virtuosidades Mensal. Esse mês de setembro decidi dar uma dinâmica diferente, especificamente em função da comemoração de duas datas que merece destaque. O Setembro Amarelo, que visa disseminar, informar e conscientizar as causas do suicídio. Especificamente nesse tempo de pandemia, o suicídio no mundo já se tornou uma das principais causas de óbito nessa realidade atual em que vivemos. A segunda comemoração é o Setembro Vermelho, comemorado dia 29, e também tem o mesmo objetivo, disseminar e informar as causas de doenças cardiovasculares, que também, nessa realidade atual, aumentou, principalmente no Brasil, quase 10% nesse período de 2021. Então, são duas realidades que vale a pena destacar, com dois especialistas que atuam nesse ambiente e que agrega muita informação para que a gente tenha uma consciência a respeito e também ajude aquelas pessoas, tenhamos uma sensibilidade de perceber aquelas pessoas que se encontram em situações ou de suicídio ou de risco de um ataque cardíaco, de um problema de cardiovascular, né, que em função do mau funcionamento do sistema circulatório. Eu realmente espero que com essas duas comemorações e a fala desses dois grandes especialistas, eu tenha contribuído um pouco mais para minimizar essa realidade. E quero convidar a todos que continuem, acompanhem o nosso quadro aqui no canal e o nosso portal, bem como a T Academia, que é um espaço de encontros, reflexões, baseada no conceito de reputações virtuosas. Todos estão convidados. E até o próximo mês. E para falar a respeito desse tema, eu convidei a professora Adriana de Oliveira, que é professora do Centro Universitário do Distrito Federal, psicóloga, mestre em comportamento e também psicóloga intervencionista em crises suicídias. Então, vamos conversar com ela e vamos, sei lá, chegar a um consenso e algumas dicas para um amigo ou um familiar que esteja numa situação dessa, a gente possa, de certa forma, auxiliar. Uhum. Professora Adriana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma grande honra tê-la aqui conosco para discutir um tema tão angustiante, né? Principalmente nesse contexto de pandemia que todos nós estamos vivenciando, de incerteza, de ansiedade, e para nós é uma grande honra tê-la aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada. Para começar o nosso bate-papo, eu vou te fazer primeiro questionamento. Qual é o contexto atual da situação do suicídio no Brasil e no mundo? Uhum. Então, os dados que a gente tem, né, referente a suicídio, são sempre dados meio desatualizados, porque demora muito para esse banco ser atualizado. Mas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o que nós sabemos hoje é que a média fica entre 800 a 1 milhão de mortes por ano. O Brasil hoje ele é o 8º país do mundo em número de suicídios, sendo a segunda causa de morte entre jovens e adolescentes, os homens de 15 a 29 anos. Deve girar em torno, hoje no Brasil, em torno de 12 mil mortes por ano, né? A gente acredita que esse dado pode ser um pouco defasado, porque muitas mortes que ocorrem em decorrência de um suicídio, eventualmente acabam sendo classificadas de uma outra maneira. Então, só para dar um exemplo, uma pessoa faz uma ingestão alta de medicação, né, numa tentativa de suicídio, vai para um hospital, sei lá, tem uma parada cardíaca. Quando isso acontece, por exemplo, essa morte vai ser classificada como parada cardíaca e não suicídio, apesar da causa ter sido suicídio. Então, a estimativa é que esse número esteja muito aquém da realidade que a gente tem. O que chama muita atenção nesses números em termos de suicídio mundo e Brasil?
A cada 40 segundos, uma pessoa morre no mundo por suicídio. No Brasil, isso gera em torno de 45 minutos uma morte. Só que a gente sabe que para cada suicídio consumado, a gente vai ter pelo menos 26 tentativas. Então, a estimativa da Organização Mundial de Saúde hoje é que a gente tenha uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos no mundo. Então, são números muito alarmantes, né, quando a gente começa a olhar para isso. E outra coisa que eu acho que chama atenção, que a gente precisa falar, é que para cada suicídio consumado, para cada morte, isso vai afetar aí em torno de 10 a 15 pessoas diretamente, a ponto de comprometer a saúde mental dessas pessoas. Então, se a gente pensa em 26 tentativas para cada uma morte efetiva, a gente estaria falando aí anualmente em torno de 26 milhões de pessoas que fazem uma tentativa de suicídio todos os anos, né? Então, é um número bastante alarmante quando a gente pensa nesses números, né? Isso são dados da Organização Mundial de Saúde. É mais do que alarmante, né? Os dados Sim. que você me fala. Agora, então, quais são os fatores que levam a uma pessoa a cometer um atentado contra a sua própria vida? Uhum. A gente entende hoje, né, falar de suicídio é falar de uma coisa bastante complexa, porque a gente entende que o suicídio ele é multifatorial, você tem várias variáveis que podem levar uma pessoa para o suicídio. Você tem questões biológicas, questões genéticas, questões psicológicas, questões sociais, questões culturais. Então, eu acho que talvez esse seja um dos grandes erros das pessoas, a gente querer resolver, prevenir o suicídio olhando somente para o indivíduo. O indivíduo também é importante, né? Porque existem questões biológicas, própria percepção desse indivíduo em relação ao mundo, uma rigidez também é uma coisa que a gente observa muito, né? Uma questão mais psicológica, mas a gente também tem fatores sociais que influenciam no suicídio. Então, por exemplo, desemprego, né? A taxa de desemprego que a gente sabe hoje que quando ela aumenta no país, aumenta a taxa de suicídio. Houve um aumento muito significativo do suicídio no Chile, por exemplo, quando passou a lei da reforma da Previdência, então houve um alto índice de suicídio entre os idosos. Por quê? Eles perderam muito poder aquisitivo, não conseguindo se sustentar, e a pessoa acaba, né, num misto de desesperança, sem conseguir ver que as coisas vão mudar, nesse sofrimento intenso que essa pessoa começa a vivenciar, ela pode vir, então, para uma tentativa de suicídio. Não tem como a gente falar numa coisa muito linear, tipo, a pessoa está com depressão, ela vai tentar suicídio, a pessoa perdeu o emprego, ela vai tentar suicídio. Só que a gente sabe que esses são fatores que contribuem. Então, o principal transtorno hoje ligado ao suicídio é, por exemplo, a depressão. Né? A estimativa que a gente tem é que pelo menos 40% das pessoas que estão num quadro depressivo podem vir para uma tentativa de suicídio. E, para vocês terem noção, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que a gente tem em torno de 450 milhões de pessoas no mundo que têm um quadro de depressão. Então, é multifatorial, né? Existem vários fatores que contribuem para o suicídio, mas é isso, a questão da saúde mental talvez seja uma das principais variáveis que a gente precisa olhar quando a gente vai pensar em prevenção ao suicídio. Há condições de um familiar observar e perceber alguns sinais que podem vir a levar essa pessoa a cometer o suicídio? Existem sim, né? A gente fala que a gente precisa se atentar para alguma coisa. Principalmente, eu costumo dizer que a gente precisa olhar para mudanças de comportamento. Aquela pessoa normalmente se comportava de um jeito e agora teve uma mudança brusca. Então, o que nós sabemos? Alguns fatores que o familiar pode observar, né? Isolamento social, uma pessoa começa a não querer mais sair, não querer mais interagir, pode começar a ter alteração no sono e apetite, então ou começa a ter muito sono, ou começa a dormir muito pouco, ou comer muito, ou comer pouco, então essas alterações são importantes. Normalmente a gente pode observar um aumento no consumo de álcool e drogas, então, esse também é um fator aí importante para a gente. Na terceira idade, é muito comum que essas pessoas começam a distribuir herança, né? Resolver a questão do testamento, a pessoa começa a querer resolver as coisas. Então, é preciso ficar atento em algumas falas, do tipo, estou cansado, não tenho mais esperança,
eu acho que as coisas seriam melhores se eu não estivesse aqui, gostaria de dormir, gostaria de não acordar. Essas são falas, por exemplo, de alerta. Se você começar a ouvir alguém falar isso é um sinal que essa pessoa está num sofrimento psíquico e ela pode vir para um suicídio. E uma das coisas, né, já falei, mas eu quero repetir que é uma das coisas principais é a questão do isolamento. É muito comum essas pessoas entrarem no isolamento, começarem a cortar vínculo social, exatamente porque elas acreditam que dessa maneira, né, elas vão afetar menos, né, numa situação de suicídio. Então, esses são alguns sinais que você pode observar. Então, quando você fala em isolamento, por exemplo, estamos num contexto maravilhoso para chegar a um aumento de casos nesse sentido, né? Uhum. Então, a gente tem uma situação pandêmica, de isolamento já que vai há quase 2 anos, principalmente os idosos, os jovens também, né? Então, nós temos isolamento, ansiedade, angústia e incerteza em relação ao futuro ou amanhã. Então, houve uma situação de aumento de suicídios nesse momento pandêmico? Então, né, existem alguns estudos que indicam que sim, outros que indicam que não. A verdade é que a gente não tem muita certeza se efetivamente você teve um aumento significativo de suicídio nesses últimos 2 anos. Mas o que nós com certeza sabemos? Que houve um aumento muito significativo em 3 quadros, que foi o quadro de depressão, transtorno de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático, né? Muitas pessoas perderam muita gente, então você tem situações de luto patológico que também causa sofrimento. Apesar da gente não ter uma clareza em termos de aumento, na verdade a gente vai precisar de um tempinho para conseguir olhar para 2020 e 2021 para saber desses números efetivamente. O que nós sabemos é que o adoecimento psíquico aumentou. Você tem muito mais quadro hoje de depressão e você tem muito mais quadro de ansiedade hoje. Isso são indicativos que o suicídio pode ter aumentado também, além, né, infelizmente, de muito desemprego. Cresceu o desemprego no ano passado e nesse ano, que também é outra variável bastante significativa quando a gente fala de suicídio. Então, assim, em termos de números reais, a gente vai precisar esperar um pouquinho para ter esses dados de 2020 e 2021. Mas o que nós sabemos as pessoas estão mais adoecidas. Isso é um fato, e isso com certeza pode ter afetado aí em termos numéricos a questão do suicídio. Tá. Aí eu vou colocar 2 questões para você. Há condições de, como profissional nessa área, especialista, de pontuar como um ser humano que está numa situação de ansiedade, esse universo, assim, que nós possamos colaborar para que esse ser humano possa se posicionar ou realimentar o seu comportamento, o seu mindset, para ter uma postura menos ansiosa e com menos expectativas em relação àqueles paradigmas que são pontuados pela sociedade, principalmente a sociedade contemporânea nesse mundo que nos traz referenciais como você tem que ser móvel, você tem que estar numa situação de felicidade constante, demonstrar uma imagem de proeminência, de engajamento, como desenvolver uma atitude equilibrada em relação a si mesmo e não em relação a essa expectativa que é pontuada por esse ambiente social. Uhum. Eu começaria falando no sentido de você precisa saber quem você é. Né? Eu acho que essa é uma coisa importante. Eventualmente a gente sofre porque a gente não tem coisas que o outro tem e que se a gente fosse pensar direito, a gente nem queria ter. Então, essa é uma coisa muito forte socialmente hoje. Além disso, você trouxe uma fala importante, que é essa coisa da expectativa social referente a nós. Eu lembro que no ano passado, né, em março, quando começou a questão do isolamento social, muitas pessoas falaram, que bom, vou colocar a vida toda em dia, né? Vou fazer cursos, vou malhar dentro de casa, vou fazer tudo. E a minha primeira reação foi, eu vou sobreviver. Então, assim, eu fiz o que eu dei conta, não aprendi 5 línguas, não fiz 5 pós-graduações, eu dei conta do meu trabalho para conseguir ter um tempo para fazer uma atividade física, para ter um tempo para me conectar com os meus amigos. Então, acho que essa é uma coisa importante, né? A gente sair desse fluxo social
que hoje é um fluxo de muita rapidez, você precisa ser muito, muito cedo, muito rápido, senão você é um fracasso. E essa ideia também, muito forte nas redes sociais, de que felicidade é um estado contínuo. Então, se você está triste, você está com algum grande problema e sério problema. É quase a ideia de que a vida de todo mundo está acontecendo, porque você está vendo lá as fotos nos filtros dos Instagrams, e a sua vida não está. Isso começa a gerar um sofrimento muito intenso, como se nós não tivéssemos adequados àquela sociedade. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Então, a questão da gente se conhecer, para mim, é um dos pontos mais importantes quando a gente fala sobre prevenção no sentido de promoção de saúde mental. Entender quem é você, entender o que é importante para você, qual que é o seu ritmo, como que você funciona, né? Aprender a se colocar limites, a saber que tem momentos que a gente vai passar por situações de ansiedade, fazem parte. Tem momentos que a gente vai ficar mais triste mesmo, faz parte também. Então, aprender a lidar com as emoções, como elas são, como elas vêm, talvez seja um excelente mecanismo quando a gente fala de promoção de saúde mental e, consequentemente, de prevenção ao suicídio. Mas é isso, acho que é entender que essa quase uma fake news que nos é disseminado hoje, que está todo mundo feliz e contente 24 horas do dia. E nós sabemos que isso não é uma verdade. Então, a vida tem os seus altos e baixos, isso faz parte, e a gente precisa entender e aprender a lidar com essas coisas. Eu acho que esse talvez seja um ponto importante. Tá, você, só para finalizar, você tocou num ponto interessante que é algo que eu tenho me preocupado em analisar, tal, e eu sou dessa área aí de tecnologia, acompanhei toda essa evolução, e eu tenho percebido assim, as redes sociais, essa demanda de você sempre estar ali, sempre ter um posicionamento, sempre expor a sua opinião, porque senão você está desconectado e você não vai ser lembrado. É um caso que ocorreu comigo, por exemplo, recentemente eu perdi 2 sobrinhos, né, muito queridos. Então, mas eles continuam lá. A presença virtual está lá, mas a ausência no mundo, o que é real, é muito forte, né? Então, eu achei muito interessante essa sua fala de, olha, cada ser humano ele tem o seu próprio ritmo, o autoconhecimento. Qual que é seu ritmo? Não necessariamente é o que vem de fora, é aquilo que é o melhor para você, estar bem consigo mesmo, estar em equilíbrio, né? E aí, essa consciência, eu gostaria de expor para você. Ela precisa ser desenvolvida para que você consiga ter esse equilíbrio em função e estabelecer as suas prioridades. É isso. Exatamente. E essa é uma questão, né? Porque hoje nós somos inundados por uma quantidade de informação que isso só nos adoece. A questão da ansiedade, né? Eu costumo dizer isso há 40, 50 anos atrás, eu sabia o que acontecia com a minha família, com os meus vizinhos e com os meus colegas de trabalho, que eram as pessoas que eu convivia. Hoje em dia acontece um assassinato lá na Austrália e eu fico sabendo imediatamente, né? Teve um caso uns anos atrás que a pessoa gravou ao vivo um massacre dentro de uma mesquita. E essa coisa dessa informação que a gente é bombardeado o tempo inteiro é natural. Então, eu não sofro só, né? Para mim, um exemplo claro disso foi a morte do Paulo Gustavo esse ano. Naquela semana que o Paulo Gustavo faleceu, todos os meus clientes falaram sobre o Paulo Gustavo na terapia, o quanto que eles estavam tristes pela perda do Paulo Gustavo. Então, eu não vivo só o luto da perda da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu sobrinho, ou do meu primo, mas eu vivo o luto de pessoas que eu nem conheço presencialmente, mas eu conheço porque aquela pessoa faz parte da minha vida em algum nível, né? Então, é isso, é muito difícil controlar a ansiedade nesse sentido, enquanto se a gente não começar a colocar limites. E essa é uma... Só para concluir, eu tive uma experiência esses dias, eu viajei no feriado agora de setembro, e a gente estava num hotel, e não tinha TV a cabo. E aí começamos a assistir televisão à noite, no domingo à noite. Aquilo começou a me fazer um mal, porque era tanta desgraça, era morte, era o irmão que matou o outro, era não sei quem que fraudulou não sei o que lá, que roubou não sei o que lá. Aquilo começou a me gerar uma angústia, eu falei, não, desliga essa TV.
Eu não quero terminar o meu final de semana com essa angústia dessa quantidade de desgraça acontecendo. E aí, quando foi na segunda de manhã, quando eu acordei, liguei para ver o jornal. Passou 5 minutos, eu desliguei a TV de novo. Falei, não, tipo assim, eu estou no pleno feriado, esse negócio vai me fazer mal. Então, a gente conseguir aprender a filtrar o que a gente ouve, o que a gente escuta, a quantidade de informações que a gente processa, é muito importante quando a gente fala de ansiedade, né? Então, é isso, a gente precisa cuidar, e muitas vezes é isso, desligar a TV mesmo, colocar num outro programa. Imagina, você começar a sua semana com meia hora, 40 minutos, você ouvindo tudo que tem de errado no país e no mundo e nas pessoas. É difícil não adoecer, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Parar de seguir coisa que te gera angústia, que te faz mal, né? Às vezes você está seguindo aqueles blogueiros que parece que a vida da pessoa é perfeita. Aos 25 anos, você fala, meu Deus, eu tenho 40 e minha vida não aconteceu. A sua história é diferente da dela ou da dele, né? Você teve oportunidades diferentes. Então, para de seguir. Você não precisa ser quem você não é. Você precisa, na verdade, ser quem você é. E esse é o nosso grande desafio, né? Então, aprender a se desconectar um pouco desse mundo virtual, nós entendemos que hoje é você preservar a sua saúde mental. Ótimo, muito obrigada, Adriana. Foi muito ótimo. Eu acho que a gente vai contribuir muito para as pessoas, né? Essa consciência, essa mudança desse mindset é urgente. Ou seja, cada ser humano tem sua própria história, ele é único, ele tem, como você mesmo pontuou, ele tem sua experiência, né? Diferente do outro. E aí você desenvolve uma sensibilidade, uma autoestima, né? Um autocontrole muito melhor e mais equilibrado. Muito obrigada, foi muito agregador, viu? Nada, obrigada a você pelo convite. Tá, muito obrigada.